E na prateleira do Suetônio de hoje a gente vai falar sobre um livro aí que é um dos últimos livros que eu acabei de ler, né? Um livrinho delicioso chamado As Irmãs Romanov, de Ellen Rapoport. Não sei se a pronúncia é assim mesmo, tá? Mas esse livro aqui eu achei muito divertido, cara. Ele vai dar uma perspectiva da Revolução Russa a partir da família dos Romanov, né? Se você não sabe do que eu estou falando, né? A família dos Romanov foi a última dinastia dos czares russos, né? E o último czar foi o Nicolai II, né? O livro, apesar de chamar As Irmãs Romanov, ele começa antes do nascimento delas e começa ali falando sobre o Nicolai II, né? E a czarina Alexandra, né? E como eles se conheceram, né? Como é que foi acertado o casamento deles e como eles vão começar a vida deles, né? E é muito interessante essa primeira parte, né? Que ele vai começar a mostrar todo esse relacionamento familiar que existia entre as monarquias europeias do final do século XIX, né? Que todo mundo ali era mais ou menos meio que parente, né? A própria czarina Alexandra, ela era neta da rainha da Inglaterra, né? Fora as outras relações de parentesco que vão existir entre toda essa nobreza aí e que vai deixar todo mundo ali muito próximo, né? Eis que eles se casam e ali começa a aventura das irmãs Romanov, né? Porque, bom, casaram-se, então tem que ter filhos para manter a descendência. E aí nasce a primeira filha, a Olga, né? E já começa a surgir um problema com Olga, né? Por quê? Porque desde o czar Pedro, se eu não me engano, né? Posso estar confundindo, né? Mas desde o czar Pedro se proibiu que o trono passasse para uma mulher, né? O trono deveria passar para a linha masculina, né? O czar Pedro, ele tinha um problema com a mãe dele, Catarina Grande, né? Então ele não quis deixar que a linhagem passasse, ou melhor, a coroa passagem para a linhagem feminina, né? E sempre para a linhagem masculina. E nasceu Olga, uma menina, né? E aí começa ali a descrever toda a problemática que existe a partir dessas meninas. Vão ser 4 filhas, né? Olga, Tatiana, Maria e Anastácia, né? Só depois de um bom tempo ali que vai nascer o Tsarevich, né? O herdeiro do trono, que é o Alexei, né? Mas vamos focar nas irmãs Romanov, que é o que importa aqui do livro, né? O quanto vai narrar essa história. E é uma história muito triste, né? É muito doído acompanhar a história delas, porque você vai observando o papel delas dentro dessa monarquia russa e você vê que a vida delas é muito limitada, né? E é limitada por um dever, né? Afinal de contas, elas não herdarão o trono e elas, consequentemente, vão ser utilizadas para essas alianças entre as nobrezas europeias e vão acabar admitindo casamentos com o futuro ali, né? E é isso que elas têm para fazer da vida, né? E elas levam uma vida de isolamento, né? Elas não têm contato com o mundo para além desse mundo da monarquia russa, né? Tanto que, assim, sempre que aparece alguém com notícias de fora, para elas é algo extremamente excitante, né? O mundo lá fora, para elas, é um negócio espetacular, né? Elas adoram saber como é que são esses detalhes desse mundo para além das fronteiras do mundo limitado que elas vivem, tá? E também nesse histórico que vai passando da formação dessas meninas, né, e o nascimento do Tsarevich, o Alexei, né, vai aparecer uma figura muito legal que é o Rasputin, né? O Rasputin, que inclusive eu já fiz vídeo sobre o Rasputin, né? Acho que foi no primeiro mês do medo que eu fiz aqui no canal, né? Coloquei lá o Rasputin, né? Um místico russo que vai ser um apoio emocional muito grande para a czarina, né? A czarina Alexandra, ela tinha uma saúde muito delicada, ela tinha problemas nas costas terríveis, causavam dores que
por vezes ela tinha que ficar longos períodos assim, de cadeiras de rodas, né? Era uma saúde bastante debilitada, né? E o emocional dela também fica muito abalado, ainda mais depois do nascimento de Alexei, né? Porque com o passar do tempo se descobre que o Alexei é hemofílico, né? Um mal que tinha ali nessas famílias de nobres, justamente por essas relações praticamente que consanguíneas, né? Como era um número limitado de pessoas, né? Os problemas genéticos vão acabar aflorando entre eles a hemofilia. E tem toda a preocupação de que o Alexei, né, o futuro czar, pode morrer a qualquer momento de uma queda, de um corte, né, sangrar até a morte, né, e quem vai salvar miraculosamente o Alexei, né, é justamente o Rasputin, e que vai passar a exercer uma influência muito grande na czarina Alexandra e consequentemente também no Nicolai II, né? Não que ele fosse um articulador político, assim, mas ele vai ser um grande influenciador, principalmente das questões éticas, das questões morais, né? E então ele vai e a presença dessa figura vai gerar problemas dentro da política russa também, né? Bom, vai passando o transcorrer da vida dessas meninas, os contatos que elas vão tendo, e é muito legal porque a autora ela vai descrevendo muito bem essas personalidades muito distintas dessas 4 meninas aí, né? Você percebe que ela conseguiu captar bem o espírito de cada uma, né? Perceber assim a postura delas diante das relações das outras pessoas, e que vai ser muito interessante no transcorrer disso. E a partir de determinado ponto, assim, do meio para frente do livro, quando começa a falar da Revolução Russa, né? Antes até, quando começa a falar da Primeira Guerra, né? A relação com essas meninas aqui acaba ficando muito mais emotiva, né? Porque elas trabalharam durante a Primeira Guerra Mundial, né? Principalmente a Olga e a Tatiana, as mais velhas, né? Que já eram moças nesse momento da Primeira Guerra Mundial, e elas vão trabalhar como enfermeiras, né? Cuidando dos feridos da Primeira Guerra Mundial, né? Metendo a mão no sangue lá, né? Tratando de feridas e coisas do gênero, né? A czarina ela vai montar um hospital para esses feridos de guerra, onde estão lá as filhas. Aliás, a czarina guiou essas meninas na ideia de que, olha, não é porque vocês são nobres, não é porque vocês são filhas do czar que vocês vão ter uma vida de luxo. Não, a vida delas era bastante simples, né? Se você levar em consideração que elas são nobres, né? Elas não tinham os luxos que tinham o resto da nobreza. Também não era de uma pobreza fantástica como qualquer camponês russo. Não é isso, né? Mas era uma vida muito regrada, muito limitada de luxos e de badalações e festas e coisas do gênero, né? Elas trabalhavam mesmo, né? E no transcorrer da guerra, eis que eclode a Revolução Russa, né? Quando eclode a Revolução Russa, né, você vê ali um drama familiar terrível, né? Por quê? Porque essa família se recusa a sair da Rússia, né? Se recusa a abandonar essa terra que é deles, né? Eles poderiam ter fugido, a oportunidade de fugir, teve um bando, mas não, assim, a Rússia é o lar deles, eles têm um compromisso com a terra, né? E no transcorrer da Revolução Russa, quando acaba aparecendo dentro do livro, eu lembrava muito de Paulo Freire, né? Se você não leu nada de Paulo Freire, se você pretende ser professor, muita gente que se inscreve no meu canal fala comigo, fala, pô, eu gostei do jeito que você trabalha, né? É justamente isso que eu quero da minha vida, eu quero ser professor, eu quero dar aula. Cara, vai ler Paulo Freire, é fundamental. Tá? É possivelmente o cientista brasileiro mais estudado no mundo, né? Ainda mais que ele teve uma visão de educação muito legal, né? E por que eu lembrava de Paulo Freire? Paulo Freire tem uma frase que ele diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? E isso aparece na perspectiva da família Romanov durante a Revolução Russa, né? Por quê, cara? Você vê ali que existe um meio que desejo de vingança de alguns grupos de revolucionários russos, né, em cima dessa família dos czares,
né? Quando essa família vai para a Sibéria, né, o último local onde eles viveram e onde vai ter a execução da família, né, é tenebroso, né? Você vê assim essas 4 meninas, né? A mais nova, a Anastácia, praticamente uma adolescente, né? Acabou de sair da infância, né? E elas colocadas num vagão de trem sem porta, né? O alojamento delas não tinha porta, elas não tinham liberdade para se trocar, para se vestir, e sempre na porta tinha um guarda. Você vê que assim existe uma ameaça de violência o tempo todo em cima delas, né? E assim, você percebe a fragilização que elas têm, né? De estar numa situação de por que eu estou sendo vítima desse tipo de ameaça? Por que tanta violência em cima da gente? O que a gente fez de errado, né? Qual foi o mal que a gente fez para ser submetido a isso, né? Elas nem questionam as relações da Revolução Russa, das questões políticas de época, das relações de miséria, mas por que comigo, né? Por que essa violência comigo? Por que eu estou sofrendo com isso? E tudo isso tirado dos diários, os diários que sobreviveram, né? Os diários que não foram queimados, que não foram destruídos, as cartas, eles escreviam muitas cartas para tentar se livrar do tédio, da prisão, né? Isso vai dar uma perspectiva extremamente humana dessa família, né? Principalmente partindo da parte dessas meninas, né? A autora ela vai pouco se preocupar com as questões políticas que envolviam o Nicolai II e todo o problema da guerra e as situações de fome das camadas trabalhadoras e tudo isso. Tá? Isso não vai ser o foco, apesar da autora trabalhar, né? O foco é as irmãs Romanov, né? Então, tá aí, cara, uma ótima leitura para você ter, cara. É uma leitura que, apesar de ser muito triste, é muito gostosa de se ler. A autora escreve num ritmo legal, né? E que vai te prendendo como se você estivesse lendo um romance, né? Como se não fosse um livro de história, né? Parece que você está vendo personagens assim criados, né? Então vai lá, encontrou as Irmãs Romanov, pega esse livro, vai ler. Essa é a prateleira do seu Tony, eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar lendo um bom livro.